Imagine você relaxando e conversando comigo ao vivo toda semana. Você pode fazer disso uma realidade, adquirindo meu e-book e me ajudando a comprar um notebook. Além do conteúdo, quem adquire tem benefícios. O valor é simbólico a partir de R$ 2 e para adquirir é muito simples. Em pouco tempo você recebe seu e-book e se todos ajudarem, em pouco tempo estaremos fazendo lives. Olá, meus sorvetinhos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E vamos a mais um vídeo de anatomia no site Anatomy Learning Anatomy. Já começamos já errando, a pronúncia em inglês tá bem baixa. Nós já fizemos 3 vídeos iniciando o sistema digestório, que foi a parte da boca, e hoje nós vamos começar a falar aí do sistema digestório inferior. Começando então pela nossa faringe. A faringe tem a função de fazer a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até os outros órgãos do sistema respiratório e digestório, respectivamente. Então, ela é basicamente a nossa garganta. Nós falamos, né, garganta de maneira popular, mas o nome é faringe. Ela que é o tubo responsável por descer o alimento e o ar. E ele é dividido mais embaixo, que nós vamos ver nos próximos vídeos de sistema respiratório. Mas por enquanto, o nosso foco vai ser o sistema digestório, então nós vamos falar aí mais um pouco embaixo, que é o esôfago. A função do esôfago, gente, é transportar os alimentos da garganta para o estômago. Ou seja, é pelo esôfago que os alimentos que ingerimos, assim como a saliva, né, que a gente engole, passa para chegar ao estômago. Vocês podem ver que é basicamente um tubo reto. É basicamente isso. O esôfago é um tubo reto que liga, né, ali a nossa boca, a nossa garganta, a boca do estômago, popularmente falando. E ó, essas são as ligações que ele tem. Ele tá abertinho ali do coração, da traqueia, enfim, a gente vai ver tudo isso mais pra frente. Passando também agora para um órgão super importante, que é um órgão que a gente basicamente conhece, né, como o verdadeiro órgão, né, da digestão, que é o nosso estômago. Mas, gente, a principal função do estômago é transformar o bolo alimentar em um quimo, que é basicamente uma massa, tá? É uma massa pastosa de caráter ácido, e ele também inicia a digestão das proteínas através da produção do suco gástrico, absorve pequenas quantidades de água e também as substâncias dissolvidas nessa água. Então, gente, não é um órgão que faz 100% da digestão igual a gente imagina. Ele começa o processo de digestão, especialmente das proteínas, mas ele não faz 100% da digestão. É um mito popular que a gente acreditava. Então agora você não acredita mais nisso, tá? E ele, gente, é ligado em vários outros órgãos, inclusive no duodeno, tá? Que a gente vai falar daqui pra frente. E outra curiosidade é que vazio ele tem 50 ml, mas após uma refeição ele pode encher de 1 até 4 litros de alimento dentro dele, gente. É muita coisa, né? Então, dando prosseguimento, nós temos aí 2 órgãos, 3 que está sendo mostrado, mas essa bolsinha verde nós vamos falar dela depois, tá? Esse momento vai ser para falar então do duodeno, que tem a função associada à mistura do quimo com a bile e do suco pancreático, ou seja, no duodeno os alimentos são diluídos nessas enzimas e o conteúdo vai para o intestino, que nós vamos ver mais para frente, tá? Tanto o delgado, tanto o grosso, a gente vai ver em detalhes mais para frente ainda nesse vídeo. E o pâncreas, que possui 2 funções: a endócrina, responsável pela produção de insulina, que controla, né, os níveis de açúcar, né, a glicose no nosso sangue, e a função exócrina,
que é responsável pela produção de enzimas digestivas para ajudar a gente a digerir o nosso alimento. Então, gente, ele é dividido em vários setores, como vocês podem ver. E falando agora, né, de ligações, nós temos muitos vasos sanguíneos, né? Todo o nosso sistema ele é muito bem irrigado. Vocês podem ver aí que tem vários vasos, né? Falando agora, então, da bolsinha verde, que é a nossa vesícula biliar. É uma estrutura, né, uma espécie de bolsa localizada embaixo do fígado, que armazena bile, que é um fluido esverdeado produzido pelo fígado, que tem função de digerir gorduras. Então, quando a gente come algum alimento gorduroso, essa bolsinha verde se contrai e joga bile para que esse alimento gorduroso seja bem digerido. Conseguiu compreender? Falando agora desse órgão maravilhoso, nosso filtro, chamado de fígado, ele está relacionado com funções muito importantes, tais como a regulação do metabolismo de vários nutrientes, síntese de proteínas e outros minerais, outras moléculas, também faz degradação de hormônio, armazena substâncias como o glicogênio, por exemplo, e também secreta e filtra substâncias tóxicas. Então esse órgão aí grandão, maravilhoso, que, né, fala que se regenera, ele é o nosso filtro extremamente poderoso, né, gente? Muito bacana e sempre bem irrigado, né? E agora nós vamos ver aí por dentro, tem vários globos, tá vendo? Ele meio transparente dentro do nosso fígado. Muito bacana, né? Passando mais adiante, vamos falar então do nosso intestino delgado, que se estende entre o estômago e o intestino grosso. E a função dele, gente, é absorver os nutrientes dos alimentos, permitindo que alguns minerais e vitaminas sejam incorporados na nossa corrente sanguínea para a gente aproveitar no organismo. Então, quando você chupa uma laranja, por exemplo, come uma carne, alguma coisa assim, nós vamos ter a digestão feita aí. E é aí que vai absorver, gente, todos os nutrientes do nosso corpo. E é bem irrigado, olha a quantidade aí, tá vendo? É muito bacana, né, gente? Passando adiante, nós temos agora o intestino grosso. Quase terminando o caminho, ele é responsável por reabsorver a água e os sais minerais dos alimentos. Além disso, ele também faz a formação da massa fecal. Então, a massa fecal, gente, é o nosso cocô, tá? Ele é formado aí e ele tem várias partes, né? Tem os colos aí transversos, descendentes, seco, sigmoide, o reto. E depois, né, a saidinha ali, que é o ânus, que nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? Olha, gente, é muitas divisões. E esse é o nosso intestino. Essa parte aí é o seco, que é o responsável por receber o conteúdo do intestino delgado e iniciar a reabsorção de água no intestino grosso, tá? Muito bem, agora vemos que é uma área bem irrigada, muitos veias, artérias, né, estruturas. E por fim nós temos o reto, que sua função é acumular as fezes para a absorção final de água e parte dos nutrientes, tá? Ele possui uma dilatação chamada ampola retal, que acumula as fezes e inicia o processo de defecação. A defecação é basicamente a gente fazer cocô, né, gente? Falando de uma maneira popular, que saem pelo ânus, que tem um músculo, gente, que é chamado de esfíncter anal. É um anelzinho, como vocês estão vendo, onde nós fazemos o nosso cocô. De uma maneira bem popular dizendo. E é isso, gente. Olha só pra você ver quanto que nossa barriga é sensacional. Nosso sistema digestório é perfeito. Deus é maravilhoso, né? Falando de uma maneira menos cética. Tudo tem a sua função. E é assim que nós terminamos o vídeo sobre anatomia do sistema gastrointestinal. Tem muito sistema ainda pela frente para ser assistido, feito conteúdo.
Então não perde a playlist. E se você ainda não assistiu a playlist completa, tem que assistir, hein? Obrigada, sorvetinho.